Glória a Deus, glória a Deus. Boa noite, meus amados. Boa noite no nosso primeiro culto de 2024. Eu vi vocês ano passado. Glória a Deus por estarmos aqui, amém, amados? E é sempre uma alegria para nós, né? Falo de mim, é sempre uma alegria estar aqui. Eu quero sim, que se isso aqui for considerado uma prisão, eu quero estar aqui presa à obra de Deus, à vontade de Deus. Amém, amados? Primeiramente. Então, eu vou convidar você agora para fechar seus olhos e orar e agradecer ao nosso paizinho querido por mais uma semana que passou, mais uma que está começando. Pedir ao Senhor as bênçãos dele, a proteção. Amém, queridos? Glória a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Ó Deus querido, Deus amado, mais uma vez o Senhor nos traz até aqui, Pai. Mais uma vez o Teu Espírito, Pai, nos impulsiona, Pai, a estarmos aqui nesta noite, no seio da Tua igreja, Senhor, no seio da congregação, Senhor, aguardando a manifestação do Teu Espírito em nossas vidas. Mais uma vez, meu Deus, muito obrigado, Senhor, por nos ter trazido a este lugar. Muito obrigado por estar conosco, por nos guiar, nos direcionar, meu Deus. Esse é o nosso primeiro culto no ano de 2024, glória a Deus, e nós estamos aqui porque a Tua palavra nos garante que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, aleluia, Pai, e sabemos que é uma vitória estar aqui na Tua casa e na Tua presença, Senhor, muito obrigado, Pai. Ó Senhor, pedimos perdão por nossos erros, nossos pecados, sim, porque sabemos que cometemos, Pai, temos essa consciência, pedimos o Teu perdão, Paizinho, pedimos que venhas sobre nós com a Tua misericórdia, que nos perdoe, Pai, que nos restaure, que nos ajude a não pecar, que nos dê a direção do Teu Espírito, Pai, em todas as coisas, em todas as situações. Fica conosco, Pai, acampa aqui os Teus anjos, Senhor Deus, traga aqueles que ainda não chegaram, abençoa aqueles que estarão nos acompanhando pelas redes sociais, Pai, e venha, Senhor, nos dar o prazer da Tua presença, Senhor Jesus, aqui no nosso meio, nesta noite, Deus, que eu diminua, Senhor, e o Teu Espírito Santo cresça em mim, meu Deus, e que venha a sabedoria do Teu trono sobre a Tua igreja, nesta noite, Senhor, é o que te pedimos e te agradecemos, em o nome de Jesus, amém, Senhor, e amém, Jesus, glória a Deus, aplauda Jesus, glorifique o nome do Senhor, glória a Deus, glória a Jesus. Oh, glória. Podeis assentar, amados. Podeis assentar. Não sei, se você não quer viver grandes emoções, não peça a presença do Espírito Santo. Porque quando nós pedimos essa presença, é impossível não sentir. É impossível. A voz embarga, o coração começa a bater mais forte. É algo mesmo... Posso até dizer que é físico? Sim, porque se manifesta no físico, mas, primeiramente, ele é sobrenatural. Amém? Porque ele vem do alto para as nossas vidas. Amém? E a gente conhece a palavra de Deus. A palavra de Deus fala, pensai nas coisas do alto. Amém? O Espírito Santo é do alto. Amém? Mora em nós, está conosco. Amém? Mas é do alto. E quando nós pensamos nele, a atmosfera celestial vem para a nossa vida, amém? E é impossível não sentir isso. Amém, queridos? Glória a Deus. E nesse nosso primeiro culto, eu fiquei assim, tão em dúvida. Eu falei, Senhor, o que eu posso falar para os teus filhos nesse primeiro culto do ano, né? Aí eu falei para o Senhor assim, a Tua palavra, ela ferve aqui na minha cabeça, e eu não sei se com vocês é assim, mas a palavra de Deus fica fervendo aqui na minha cabeça, e eu falo assim, Senhor, tem muita coisa aqui, então faça lá o que o Senhor quiser, né? Use lá o que o Senhor quiser usar, eu não vou falar nada de mim, dos meus achismos, mas fale lá o que o Senhor quiser.
Aí eu fiquei numa dúvida ainda assim, hoje pela tarde, Senhor, tem misericórdia de mim, meu Pai. E agora? Está quase na hora do culto e o Senhor não fala, não se manifesta, né? E aí veio manifestado o Senhor. Glória a Deus. E quando eu obtive a resposta, eu falei, Senhor, valeu, papai. Muito obrigada, meu Deus. E eu quero que você abra lá o Salmo, livro de Salmos, né? Salmo 73. Nós já conhecemos o Salmo 73. Amém, amados? Mas eu quero ler o Salmo 73 aqui no aplicativo. Ele até sumiu aqui, que eu deixei ele marcado. E a minha Bíblia, o meu aplicativo é muito 10, ele some. Ele faz sumir, aí tem que clicar em cima, que é para ver se aparece de novo. Então, o Salmo 73, queridos, eu sei que aí na sua Bíblia está diferente. Quem está com a Bíblia de papel vai sentir essa diferença aqui na linguagem. Tá bom? E aí, por isso que eu quero ler aqui, quero que você preste atenção aqui. Vamos lá, meu Deus. É o verso 26. Então, vamos lá. Salmo 73, no verso 26, diz assim, amados, aqui no aplicativo, tá? Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força. Ele é tudo o que sempre preciso. Amém? Diga comigo, Ele é tudo que sempre preciso. Amém? Isso é uma confissão de fé, queridos. Nós estamos hoje confessando a nossa fé. Amém? Entre nós, no seio da igreja, na presença do Espírito Santo e na presença dos homens. Porque o nosso culto está sendo transmitido. E isso vai ficar aí na internet, nas redes sociais. E um dia saberão que esta igreja fez esta confissão de fé. Amém? No primeiro culto de 2024. Amém? O Senhor é a minha força e Ele é tudo o que eu sempre. Veja que se eu tivesse com uma caneta aqui agora de utilizar na tela, eu iria sublinhar essa palavra tudo. Tudo. Porque muitas vezes, queridos, nós não entendemos que esse Deus é tudo para nós. Não entendemos. Mas como assim, pastora? Nas situações práticas do nosso dia a dia. Muitas vezes outras pessoas e coisas tomam um pouquinho desse lugar de Deus na nossa vida. E isso é um fato. É um fato. Eu costumo dizer que para que você mude algo, você precisa reconhecer que ele existe. Amém? Eu conheço pessoas que... Vou falar de mim. Se eu tenho um defeito, eu preciso primeiro reconhecer que eu tenho, para depois chegar à conclusão de que eu preciso mudar. Amém? Eu não posso ter orgulho do meu defeito. E eu vejo, identifico isso em muitas pessoas. Falam, tá bom? E quando alguém falar perto de você, peça no seu coração, Senhor, tenha misericórdia. Porque a gente não deve se orgulhar daquilo que a gente faz de errado. A gente não deve se orgulhar. Né? A gente deve dizer, Senhor, eu não quero mais fazer. Não quero mais fazer. Tenho sido fraco até hoje, tenho sido fraca até hoje. Perdão, Senhor. Eu não quero mais fazer. Pode ser que amanhã eu faça de novo, mas hoje eu quero me consertar. Amém? E quem vai me dar essa força e esse apoio para não fazer, não é o meu livro de autoajuda, não é o meu coaching, né, que vai dizer que eu sou autossuficiente, não é? Que eu posso. Engraçado que eu não estou falando nada de mal contra os coaches, é uma boa profissão, tá bom? Uma boa profissão. Mas quando você conhece a palavra de Deus, você sabe como que vem, onde é que nasce, qual é a fonte da tua força. Você sabe que você em si próprio,
Você não consegue, você não é autossuficiente. E olhe, preste atenção, toda vez que a gente tenta ser autossuficiente em alguma coisa, a vida, vou colocar assim, que tem muita gente que não fala Deus, fala a vida, fala o universo, né? Agora está na moda trocar Deus pelo universo, né? Até parece que não foi Deus que criou o universo que a gente vive, né? Mas dá uma lapada. Quando eu falo que eu sou autossuficiente em algo, a vida vem e me dá uma lapada para provar para mim que eu não sou. Então, eu reconheço a fonte da minha força. Amém? Quando eu olho aqui, Michel e Mari, a gente estava vendo só um versículozinho aqui do Salmo 73, que é esse versículo 26, que aqui no meu aplicativo está diferente, está um pouquinho diferente da linguagem bíblica, que diz assim: ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força, Ele é tudo o que eu sempre preciso. Amém? Então, essa palavra tudo não me deixa margem para deixar Deus de fora, nem que seja de um pedacinho da minha vida. Não me deixa margem. Essa palavra tudo me leva a crer que, em todas as áreas que existem na minha vida, essa presença vai estar lá. Amém? Mas isso depende também do quê? Isso depende da minha vontade, da minha decisão. Então, eu até coloquei aqui, nem passei para o pastor o tema aqui, mas eu coloquei assim: como eu devo começar? Como devo começar o ano de 2024? O que é que eu tenho que fazer? E eu vou responder isso para você. Eu devo começar olhando para aquele que começou. Eu devo começar olhando para aquele que estava desde o princípio e que sabe todas as coisas e que tem uma visão que eu não tenho e que tem uma força que eu também não tenho, que só terei se for nele. Amém? Se for retirada, extraída dele. Ele como a fonte. Então, Deus me deu esse versículo para dizer assim, ainda que quando a minha mente enfraquecer, por que Deus fala isso com a igreja dele hoje? Porque muitos crentes estão com a mente enfraquecida. Muitos. E uma mente enfraquecida te leva a situações ruins na sua vida. Uma mente enfraquecida te deixa alguém vulnerável às coisas de Satanás, aos planos malignos. A mente enfraquecida, o próprio nome fala, ela está sem a força que ela precisa para raciocinar corretamente. Amém? E de onde vem esse raciocínio correto? Vem da minha sabedoria ou da sua? Não. Não vai vir da nossa sabedoria. Mas esse raciocínio correto vai vir daquele Espírito que habita em nós, amém? E que nos foi dado. Nós precisamos lembrar coisas óbvias, que a Igreja de Cristo muitas vezes não consegue se lembrar. Nós temos um Espírito em nós que nos foi doado. Nós não merecemos ele. Assim como nós não merecemos ser salvos. Assim como nós não merecemos receber mais nada de Deus. E daí, eu posso afirmar que nós não podemos exigir mais nada de Deus. Nós já temos que estar um tanto quanto conformados e alegres e abundantes em alegria. Amém? Por saber que a salvação veio para nós. Amém? E que nós precisamos preservar essa salvação como alguém que ganha um presente tão caro, que você olha, às vezes, e fala, eu queria saber o preço disso. E você não consegue saber. Porque é algo tão caro que alguém te deu.
que talvez outra pessoa fala assim, olha, acho melhor você nem perguntar, porque isso aí acho que é caro mesmo, não pergunta não. Isso nós recebemos de Deus, algo que não tem um valor estimado, não tem um valor estimado, fisicamente, materialmente. Nós ganhamos um espírito que está dentro de nós. E quando nós pensamos que nós fizemos alguma coisa para merecer isso, como a nossa mente humana muitas vezes pode nos induzir a pensar, Deus vem e fala assim, eu que te escolhi primeiro. Não foi você que me escolheu. Você está com esse pensamento errado. Sua mente está fraca. Porque você está pensando o contrário àquilo que eu te ensinei. Você está pensando algo contrário àquilo que aconteceu há 2000 anos atrás. Você está pensando o contrário. A tua mente, ao invés de rodar assim, né, sentido horário, ela está rodando no sentido anti-horário. Deus quer sempre que nós tenhamos isso em mente, que para mantermos a nossa mente saudável, nós precisamos ter essa vivência com o Espírito Santo, amém? Lembrar que Ele está em nós todos os dias. Lembrar que Ele nos foi doado e que nós não merecemos. E lembrar que em nada nós somos autossuficientes, amados. Em nada, em nada. Eu posso ser a pessoa mais inteligente do planeta. Eu não tenho um dedinho da sabedoria que o grande ser onipotente, criador dos céus e da terra tem. Eu jamais vou alcançar isso. Jamais. Está aqui a palavra de Deus na minha frente para me dizer isso. Para me garantir, para me lembrar que eu sou pó. E que para o pó um dia voltarei. Amém, queridos? Então, quando a gente fala assim, Senhor, ainda que a minha mente venha a enfraquecer, o meu corpo venha a perecer, venha a enfraquecer. Por quê, amados? Porque os anos passam. Os anos passam, e já dizia Salomão, né? Vem a idade do enfado, que enfraquece tudo, a visão vai aos poucos sumindo, é que nem a fuga do leproso, né? Como a gente fala, que o leproso ele vai perdendo, né? Credo, isso é humor negro, né, gente? Ele vai perdendo os pedacinhos ali do corpo, por causa da doença, né? Eles criaram esse negócio, parece a fuga do leproso, é aos poucos. Mas com o ser humano também é assim. Vai chegar um momento que o corpo vai enfraquecer, que a gente vai precisar ir para uma academia para fortalecer, a gente vai precisar fazer a nossa parte. Lembrando sempre que a gente trabalha num sistema de parceria com Deus. Deus precisa da gente. Olha, queridos, vou dizer uma coisa para vocês. O Senhor nos ama. O Senhor amava Adão, por isso que ele ia lá no final do dia, na virada do dia, como diz a Bíblia, né, na viração, né, do dia, a palavra que a Bíblia usa, e ele ia falar. Por que ele ia falar? Ele ia instruir, ele ia perguntar. Deus não criou o ser humano para ele não interagir com Deus, ele nos criou para interagir com Deus, amém? O Senhor nos ama. Mas Ele tem necessidade de nós, é outra coisa. É outra coisa. Nós, seres humanos, muitas vezes, criamos uma necessidade de outra pessoa. Verdade ou mentira? Verdade. Parece que se aquela pessoa sair da nossa vida, meu Deus, a gente vai morrer. E quando acontece dela sair, realmente a gente vê que a gente não morreu. A gente não morreu. Que existe dentro de nós, né, uma capacidade vinda do nosso Deus, do nosso Criador, né, de ser resiliente, de superar. É difícil, sim, como todas as coisas são. Eu sempre falo para o meu marido assim, o que vem fácil para a nossa mão? Vocês já se fizeram essa pergunta? O que vem fácil para a nossa mão?
O próprio Asaf, né, ele fala sobre isso, né? Parece que para o ímpio vai tudo fácil. O ímpio prega uma mentira ali, ele consegue entrar, né? Conta uma outra mentira lá, ele consegue derrubar um colega de trabalho e ficar no lugar dele. Ele cria uma fofoca no lugar de trabalho dele, que até o outro provar que ele não fez, já saiu. O ímpio faz todas essas coisas e parece fácil para ele. Pois é fácil. É fácil para ele. Sabe quando é que se torna difícil fazer essas coisas? Quando você tem um padrão moral de conduta dentro de você. Amém? E quem nos dá esse padrão moral de conduta? É o nosso Deus. É o nosso Deus. É por causa dele que nós não roubamos. Amém? É por causa dele que nós não matamos. Amém? Mesmo que a gente diga assim, eu estou com vontade de matar um. Não entra agora aqui. Ou então a gente fala assim, Senhor, o primeiro que entrar aqui eu vou... meu coração está... A gente não vai. A gente só fala isso para satisfazer, né? Para tirar ali aquela coisa de dentro de nós horrorosa, que é a raiva, né? Que é a ira. Mas a gente não vai fazer. Quem é que não deixa a gente fazer? É o nosso Deus, amém, amados? É Ele que nos dá o padrão, Ele estabeleceu o padrão de conduta. Ah, você é meu povo? Então está aqui o padrão de conduta que você tem que seguir. Você não pode mais seguir outro. Você está preso nesse padrão de conduta. Eu quero ficar presa nesse padrão de conduta. Pastora, mas isso me faz sofrer, me faz também. Às vezes eu acho que se eu fizesse alguma coisa ruim, eu ia sair saltitando de alegria. Eu fiz isso aí, é ruim, mas eu me vinguei. Talvez eu fosse saltitar de alegria nos primeiros momentos. Mas depois viria o peso, o pesar de ter feito algo ruim. Então, nós estamos presos ou não estamos presos a esse padrão de conduta? Sim, amados, estamos presos sim. Amém, queridos? E quando o finalzinho do versículo diz, Deus é a minha força, Ele é tudo o que sempre preciso. Para mim, fechou. Fechou. Porque quando eu vejo e olho para as necessidades que eu entendo que eu tenho na minha vida, eu falo assim, Senhor, fechou, não tenho necessidade disso. Porque Tu és tudo o que eu preciso. Se eu te tenho, eu não tenho necessidade disso aqui. Porque Tu és tudo que eu preciso. A minha mente só precisa acreditar nisso. Porque se a minha mente não acreditar nisso, eu vou encontrar necessidade em várias pessoas, em várias coisas, em vários lugares. Eu só fico bem se eu estiver no lugar X. Eu encontrei uma necessidade de estar no lugar X. Mas se aquele que é tudo o que eu preciso está comigo, eu vou ficar bem em qualquer lugar. Amém, amados? Basta que eu abra a minha mente e o meu coração e creia na palavra de Deus. Quando eu começo a crer de fato, e não somente de falar que eu creio, eu começo a ver a vida de outra forma. Eu começo a ver a vida de outra forma. Eu começo a estabelecer para mim novos princípios. Vocês já chegaram a essa conclusão que você tem que estabelecer novos princípios, porque aqueles que você estabeleceu não deram muito certo? Eu tenho que recomeçar isso aqui. O novo ano é mais uma oportunidade. Amém? Eu falo assim, Mari, que todo dia é uma oportunidade. Porque quando a gente amanhece, que a gente abre os olhos, né? A gente pensa logo, glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Muito obrigada. Eu abri meus olhos, glória a Deus, minha família está bem, graças a Deus, glória a Jesus. Eu tenho mais uma oportunidade de sair de casa, de dar bom testemunho, de perceber as coisas à minha volta
e ver se eu tenho a possibilidade de falar um versículo bíblico para uma pessoa. É uma nova oportunidade para tudo. É uma nova oportunidade para lidar diferentemente com os filhos, se da forma como eu estou lidando não estou vendo muito resultado. É uma nova oportunidade para lidar com alguém do meu trabalho, que é uma pessoa que tem me aborrecido. É uma nova oportunidade. Todos os dias, quando nós acordamos, amados. É uma nova oportunidade. Mas hoje, como a gente está iniciando, hoje é o nosso primeiro culto, né, de 2024, glória a Deus. Aprove ao Senhor, e o Senhor desejou isso, falar. Você quer começar? Comece por aquele que começou. Comece por aquele que foi o que criou tudo isso aqui, todo esse sistema em que você vive. Foi ele. Será que ele sabe mais do que a gente? Né? A gente tem que fazer essa pergunta, que às vezes nós agimos como se nós soubéssemos mais que Deus. Isso é um fato na nossa vida. A gente vai ler uma passagem aqui, eu quero que você abra, lá em Lucas, capítulo 14. Vamos ver aqui. É claro que é uma parábola conhecida da Igreja do Senhor. Às vezes eu fico me perguntando o que ainda não é conhecido na Igreja do Senhor, com relação à palavra de Deus, né? Faço essa pergunta para Deus, mais uma vez eu ouvi Deus falar assim, conhece tudo, mas não pratica. O que adianta? Falou isso para mim. Conhece tudo, mas não pratica. Então vamos lá. Lá no verso 28, Lucas 14, 28, Jesus estava ensinando aqui, né? Jesus estava ensinando ali para as pessoas, para os seus discípulos. E ele diz assim, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro, veja bem, o que é primeiro? Primeiro é começo, começo é princípio, amém? Não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar. Olha só Jesus fazendo uma pergunta. Jesus fazendo uma pergunta. Será que ele estava sondando para ver se alguém ia dizer assim, eu não faço isso não. Parece aluno na sala de aula, né? O professor pergunta, aí o aluno fica com vergonha de responder, né? Eu não faço isso não, porque aí ia pegar logo uma do Senhor Jesus, né? Então ficou todo mundo calado aqui, mas foi uma pergunta. E aí ele prossegue dizendo assim, para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a rir dele, ou escarnecer, né? Acho que escarnecer é pior do que rir, né, gente? Dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Então, o que a gente aprende? Agora, como eu estou aqui na minha Bíblia de papel, eu vou sublinhar. Qual de vocês, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro? Primeiro. O que acontece muitas vezes com a gente? A gente vai... O jovem, vamos para os jovens, vamos falar mal do jovem aqui. A gente não é mais tão jovem, né, Michel? A gente já está assim numa juventude relativa. Já podemos falar mal dos jovens. O jovem é impetuoso. O jovem, quando quer fazer uma coisa, não pensa, não planeja, só fala, vou fazer, né? Ainda fala assim, se der certo, deu, se não der certo, né? A gente fica só olhando, né? Se não der certo, mano, tu vai quebrar a tua cara. E ainda bem que tu vai aprender alguma coisa. Né assim? É o que se espera.
eu já até passei da fase de dizer assim, tomara que quebre a cara. Não falo mais isso, não. Eu falo, Senhor Jesus, tem misericórdia. Tem misericórdia, Senhor Jesus. A gente já lidou com muitos jovens aqui, né, Marília? A gente já teve tantos jovens aqui, a gente pôde... Eu acho que a gente fez vários estudos de casos aqui dentro. Dos jovens que estavam aqui. Porque quando você convive e é pai daquelas pessoas, e é mãe daquelas pessoas, né, que não tiveram pai próximo, não tiveram mãe, você consegue identificar a forma como as pessoas agem, pensam, e você tem a oportunidade de ensinar. Amém? É o que diz a palavra de Deus, né? As mulheres mais velhas ensinem quem? As mais novas. Ensinem as mais novas, não é? Então, a gente até fugiu aqui um pouquinho do jovem, da impetuosidade, né? O jovem é impetuoso, o jovem não quer sentar. Ele vai começar a fazer isso quando? Quando começa a vir mais a maturidade. Aí ele vai começar a sentar, pensar, planejar, né? Jesus quer exatamente isso, mas não é só do jovem. Por quê? Porque a gente vive numa sociedade em que, muitas vezes, o homem maduro e a mulher madura se assemelham ao jovem nas suas atitudes. Verdade ou não é? Verdade. Né? A gente fala, às vezes, assim, fazendo um comentário de uma determinada pessoa, né? Poxa, uma pessoa já de idade, né? Fazendo isso. A gente acha estranho. A gente acha estranho. Porque a pessoa de mais idade, um senhor, uma senhora... A gente já não espera atitudes de pessoas jovens, né, adolescentes. Por quê? Porque não é mais o tempo disso. Porque quando a gente começa a amadurecer, né, muita coisa que antes era importante vai deixando de ser. E outras que não pareciam tão importantes, né, a gente começa a ver a importância daquilo. A gente começa a primar por aquilo. Né? Então, Jesus está dizendo assim, qual é a pessoa? Qual é a pessoa que vai construir uma ponte? Mas só que antes não vai se sentar e vai planejar e vai ver se ela tem dinheiro para fazer até o fim? Qual é essa pessoa? Jesus não conseguiu, passou no crivo de Jesus, ficou lá, ficou no crivo. Aquela pessoa que foi construir a ponte, mas não sentou e não planejou. Passou, ficou lá, ficou retida lá no crivo do Senhor. E é isso que Ele não quer. A gente está iniciando, nós estamos iniciando um novo ano. Então, vamos fazer exatamente isso que Jesus falou aqui, vamos planejar. Não adianta a gente só dizer assim, eu vou falar de mim um exemplo. No final do ano passado, eu disse no final do ano passado, quando chegar... Não, eu falei no final do ano de 2022... E falei, quando chegar no final do ano de 2023, eu vou estar falando inglês, Michel. Falando mesmo, não só arranhando, né? A gente vai arranhando, falando. Chegou no final de 2023, neca de inglês. Necas de pitibiribas, né? Como a gente fala aqui. Por quê? Porque só falar não adiantou. Só falar... E, olha, vou falar mais uma coisa cruel que aconteceu. Do final do ano para cá, haja uma escola de inglês daqui me mandar mensagem. Me mandou mensagem, e eu só fazia olhar, e eu perguntava para o marido, e aí, amor, a gente vai? Não dá. Não dá. Eu ainda tinha uma esperança de cumprir o que eu falei. Né? Ainda bem que eu não falei para Deus, porque se eu tivesse falado para Ele, o discurso era mais profundo. Eu teria que ter cumprido, porque não fale nada para Deus se você não for fazer. Não fale. A palavra do Senhor é muito categórica nisso, enfática. Não prometa nada para Deus que você não vai cumprir. É melhor você não prometer do que você prometer e não cumprir. Ainda bem que eu falei isso para mim mesmo, falei para as pessoas que estavam próximas, não recordo mais quem estava. Enfim, esse é o planejamento que Jesus quer que nós façamos. Você quer alguma coisa? Senta primeiro, planeja. Vê se a tua esposa concorda. Vê se o seu marido concorda. Vamos agir na conformidade dos ensinamentos do nosso mestre. Amém, amados? Por quê, queridos?
Porque a gente declara isso o ano inteiro, que Jesus é o nosso mestre, que Jesus é o nosso Senhor, que Jesus é o nosso guia, que somos guiados pelo Espírito Santo. Nós declaramos isso. Então, é impossível, não é, porque é possível, sim, a gente errar. Mas deveria ser improvável nós fazermos coisas que o nosso mestre não concordou, ou que nós nem perguntamos para ele. Quando a gente volta para o Salmo 73, que acabamos de ler, que nós vemos que Deus é tudo o que nós precisamos, amém? Deus é tudo o que nós precisamos, mas Ele não é aquela pessoa para quem a gente pergunta se a gente vai fazer aquilo ou não, se aquela atitude vai glorificar o nome dEle ou não. Muitas vezes na nossa vida, Ele não é essa pessoa. Ele não é esse guru, né? Ele não é essa fonte de sabedoria, né? Ele não é para nós. A gente encontra uma sabedoria, muitas vezes, dentro de nós mesmos. Nós decidimos as coisas por nós mesmos e elas já estão fadadas a não dar certo. Por que não? Pastora, mas por que não pode dar certo? Porque nós somos cristãos, amados. O cristão vive com base naquilo que o Cristo de Deus ensinou. Amém? Se você se retirar desse aspecto, você deixa de ser cristão. Você vai ser só cristão de nome. Aí a gente vai cair na mesma situação dos nossos irmãos que amamos católicos, praticantes e não praticantes. Só que isso não é concebível para aquele que conhece a Deus, que conhece a Jesus. Eu não posso declarar que eu sou um cristão não praticante. Eu não posso deixar que isso entre na minha vida, na minha cabeça. Não posso. Para outras pessoas é conveniente, mas para nós, seguidores de Cristo, não. Eu não posso dizer, eu sou uma cristã não praticante, então eu não sou cristã. Eu sou cristã. Então, eu tenho que parar de dizer que eu sou cristã, já que eu não pratico o quê? O Evangelho. E sabe que, quando eu não pratico, o que eu entendo quando eu não pratico? Que não adiantou nada Jesus falar tudo aquilo. Sabe quando o professor está na sala e ele sente que os alunos nem estão prestando atenção nele? Vocês sabem, né? E não dá vontade de sair, ir embora e dizer, vocês não querem estudar? Então fiquem. Só que não pode fazer. Agora, imagina Jesus. Deu um sermão lá, que é o Sermão do Monte, para multidões. Subiu lá no monte, porque era alto, né? Acho que propagava mais a voz, se sentia mais à vontade. E aí, simplesmente, as pessoas dão a costa e não fazem nada. Deixou os ensinamentos para o povo dele que o seguiria. Aquele povo que, depois que ele voltou para o céu, ouviria o Evangelho, se converteria dos seus maus caminhos, receberia o Salvador, herdaria a salvação e receberia o Espírito Santo. Amém? Deixou tudo para nós. Nós somos esse povo. Amém? Graças a Deus por isso. Deixou tudo para nós. Então, quando nós não olhamos para isso e não damos a isso a devida importância e o valor, nós estamos dizendo, olha, Jesus, não precisava você falar tudo aquilo, porque para mim, eu não estou fazendo o mesmo. É uma mensagem que a gente passa para ele. Embora nós não falemos, mas existe o que é a linguagem não falada. Você e eu, com as nossas atitudes, transmitimos mensagens para as pessoas. Você concorda comigo? Você pode ficar quieto no seu canto, você está transmitindo uma mensagem. Você vai para uma sala de aula, você fica sentadinho num canto lá atrás, você não fala com ninguém. Qual é a mensagem que você está transmitindo para os outros? As pessoas vão olhar e vão dizer assim, aquela moça que senta lá no final, né? Quieta, não fala, antissocial, não se mete assim, não conversa, é chata, metida. Aí começa. A imaginação, o céu é o limite.
para a imaginação, mas você não está passando uma mensagem. Agora, o que acontece? Você está passando uma mensagem muitas vezes errada. Que as pessoas começam a achar aquilo de você, mas não é aquilo que você é. Mas você está quieta, você não está falando nada. Aí você se pergunta assim, mas eu estou tão quieta aqui, por que estão falando isso de mim justamente porque você está tão quieta? E isso está incomodando outras pessoas. Então, mesmo quietinha, você está passando uma mensagem. Quando eu não sou quietinho, eu passo outra mensagem. Eu sempre estou passando mensagens. Deus deixou mensagens. Amém? Ele não só passou mensagens com o modo dele, ele deixou, Jesus deixou, está escrito. E quando eu digo assim, eu sou o povo de Deus, eu sou serva do Senhor, eu sou cristã, mas não precisava ter escrito isso aí, porque eu não pratico. Eu posso não falar isso, mas é essa mensagem que eu estou passando para Deus, para Jesus. Amém, amados? Então, nós temos que analisar o que é que eu quero agora. Eu quero ser um levita melhor. Eu quero ser um professor melhor. Eu quero ser um advogado melhor. Eu preciso sentar e preciso ver por que eu quero ser, por que eu acho que eu tenho que melhorar, no que eu tenho que melhorar. Deus! Ó Deus! E deixar minha voz ecoar e o Espírito Santo vir até mim. Aí eu vou sentar e vou planejar e não vou passar vergonha de dizer que eu ia aprender inglês até o final de 2023. Quando chegou no final de 2023, eu não tinha aprendido inglês. Não é que é aprender inglês, mas falar fluentemente o inglês. Vocês compreendem comigo como é importante você estar atento àquilo que Jesus falou? Às vezes a gente quer ignorar. Eu acho que é uma defesa da mente, para não botar a culpa na gente, né? A gente fala assim, às vezes eu falo para Deus assim, Senhor, perdoe o pecado da minha mente. Não, minha mente não está em mim, não. Eu tirei aqui, botei bem aqui e botei a culpa nela. Perdoa aí, Senhor, o pecado da minha mente. Mas era o meu pensamento. Não dá para desassociar. Então, eu vou construir uma ponte, eu quero construir uma ponte. Qual é a ponte que eu quero construir na minha vida durante 2024? A minha casa, a minha ponte é a minha família, é o meu trabalho, é o meu progresso. Não sei, pode ser qualquer tipo de ponte. Eu tenho que saber se eu tenho como fazer ela. Eu vou fazer ela em quê? Madeira? Vamos lá, construtor. Construtor aqui da nossa construção civil, né, que está estudando, está se formando nesse ramo, glória a Deus. Vamos ter mais um formado aqui na nossa igreja, glória a Deus. Amém, pastor, amém. Quero construir minha ponte em madeira, eu posso construir em madeira. Mas eu quero ser mais ousado. Eu quero construir ela no concreto. Senhor, é tua vontade que eu construa? É a primeira pergunta que eu tenho que fazer. A minha primeira pergunta não tem que ser assim, ó Senhor, eu quero construir uma ponte. Eu quero construir uma ponte. Como eu vou fazer isso? Não. Não é essa a minha primeira pergunta para Deus. Eu não acabei de dizer que Ele é tudo que eu preciso? Amém ou não amém? Amém? Então, a minha primeira pergunta é dizer, Senhor, o que o Senhor acha de eu construir uma ponte? Qual é a sua opinião? O que falta, às vezes, queridos, na nossa vida, na nossa relação com Deus, e vou falar nas relações interpessoais, é dar a importância devida a alguém. Quem é importante para nós? Deus é o mais, é o ser supremo, glória a Deus. E aqui do meu lado, eu estou dando essa importância? Ou eu estou tomando minhas próprias decisões dentro do meu coração, sem saber que aquela pessoa que eu amo, que está do meu lado, se ela realmente tem concordado? A nossa relação com Deus é um pouco da nossa relação com as pessoas que estão à nossa volta.
Da mesma forma que nós não queremos entristecer o coração de Deus, nós também não devemos querer entristecer o coração das pessoas que estão conosco. Eu sempre falo para as pessoas assim, olha, nunca minta para aquele que te ajuda. Nunca minta, mas se quer mentir, não mente para aquele que te ajuda. Porque isso é desonestidade, é deslealdade. A única pessoa no mundo que te deu a mão, você está mentindo para ela. Não faça isso. Então, aquela pessoa está ali do nosso lado, é importante para nós. Então, Senhor, eu quero construir uma ponte. O Senhor acha que eu devo construir? Espírito Santo. Espírito Santo, bacana. Eu quero construir uma ponte. Deus falou que é possível para mim, mas eu quero saber se você concorda. Aí você vai ouvir a pessoa que está lá do seu lado. É o seu filho, é o seu pai, é a sua mãe, é a sua avó, é o seu marido, é a sua esposa, é qualquer pessoa que está do seu lado. E que precisa também e deve ser valorizado, valorizada. Amém, amados? Vamos aprendendo com Jesus, o nosso mestre e Senhor. E não vamos nos assemelhar às pessoas que dizem que creem, que dizem que têm fé, mas não têm, mas não creem. Que dizem que honram, mas não honram. Nós honramos a Deus em todos os atos da nossa vida. Nós podemos louvar a Deus com tudo, com tudo. Você se olha no espelho e você fala assim, será que eu estou louvando a Deus? Não, não estou louvando a Deus. Você lê um livro, será que eu estou louvando a Deus nessa literatura? Não, não estou louvando a Deus. O que é que isso aqui vai me trazer? Você vê um vídeo, eu estou louvando a Deus? Não, não estou louvando a Deus. Você percebe que muita coisa na nossa vida somos nós. Somos nós. Ai, mas eu estou com a minha cabeça tão cheia hoje. Queria ver alguma coisa, né, para desanuviar. Poxa, bacana. E tem que ser mesmo. Senão a gente explode uma hora aí. Não é isso que Deus quer, né? Mas aquilo que eu estou procurando para ver, a minha diversão, vai louvar a Deus ou não? Não, não vai louvar a Deus, então eu não quero essa diversão. Percebe que a nossa decisão, você consegue perceber? E que muitas vezes nós decidimos errado? Muitas vezes, amados, nós decidimos estar no lugar errado, do lado das pessoas erradas, naquele grupinho social ali. Grupo social é ótimo para sair fofoca, né? É ótimo para sair fofoca. Basta um começar. Vocês viram o que aconteceu agora, que está rolando aí na televisão, nas redes sociais, daquela moça que tirou a própria vida, né? Eu não costumo acompanhar muito, mas o pouco que eu estou acompanhando, né? Por que ela tirou a própria vida? Porque ela foi massacrada nas redes sociais. Ela não aguentou o peso de ser massacrada por uma coisa que, segundo ela e outras pessoas, não era verdade. Então, você percebe o quanto isso é destrutivo. Então, não fique nesse meio. Não fique nesse meio. Você é povo de Deus. Você é filho de Deus. Você é seguidor de Cristo. Você está sentado lá no seu meio social, assim, conversando. Tu sabia que a fulana engravidou? Não, não sabia, nem quero saber, tchau. Essa é a nossa conduta. E sabe o que acontece com a gente? A gente fica com vergonha de fazer isso na frente dos homens. E a palavra do nosso Deus nos diz que a gente tem que temer mais a Ele do que ao homem. Eu me lembro de um discurso de defesa de Pedro, que Pedro fala a mesma coisa. Ele falou, o que vocês querem? Vocês querem que a gente tema vocês? Não, a gente teme mais aquele que nos enviou para falar da palavra dele do que vocês. Falou isso com muita ousadia e com toda a certeza que aquele que havia enviado eles estava lá com ele naquele momento. Essa é a certeza que nós precisamos. Essa é a diferença que eu e você podemos fazer agora em 2024. Está ruim ali? Saia. Está rolando conversinha? Se retire.
Está num grupo que só é fofoca? Deixa dormindo lá, já que você não pode sair. Mas comece a agir como aquele filho que dá valor a tudo aquilo que lhe foi ensinado. Diga para Jesus, não foi à toa que tu subiu lá no monte e falou tudo aquilo, Senhor. Não foi à toa, porque eu estou aqui. Eu dei ouvidos à tua palavra. E eu quero levar isso para outras pessoas. Amém, queridos? Amém? E agora você vai abrir lá em Mateus capítulo 7. Vamos ver aqui. Mateus capítulo 7, lá no verso 24, né? Isso aqui são inúmeros ensinamentos do nosso Senhor, do nosso Salvador, que não estava ali naquele momento, lá no monte, dizendo assim, eu estou perdendo o meu tempo aqui com esse povo. Que às vezes a gente tem uma sensação assim, né? Você explica tanto uma coisa para uma pessoa, para duas, aí você fala, meu Deus, estou perdendo tempo aqui com essas pessoas, porque elas não ouvem, não escutam, elas escutam, mas elas não ouvem, ou seja, elas não compreendem. Mas Jesus estava ali, ele estava lançando aquelas palavras, para que aquele povo se convertesse dos seus maus caminhos. Ele sabia cada um que ia se converter ali. E por isso ainda valia a pena para ele falar tudo aquilo. Amém, queridos? Então, ele falou assim, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, veja bem, não é só ouvir, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram rios, vai pensando na sua vida aí, desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram contra aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram contra aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Olha só a comparação. Duas pessoas normais, nós, qualquer pessoa. Pastor, era o justo e era o ímpio. Não era. Não era, não. Era qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode construir uma casa. Qualquer pessoa pode edificar algo. Qualquer pessoa. O que difere as pessoas nessa hora? As casas eram iguais. Vamos imaginar. E deviam ser bem próximas uma da outra. Porque os mesmos ventos, a mesma tempestade que veio sobre uma, veio sobre a outra. O que diferencia o homem prudente do homem insensato nessas horas? O prudente, ele sentou, ele planejou, ele foi lá, tem um instrumento lá, que vai lá e vê a fundura do solo. Sondagem do solo. Ele sondou o solo. Aí ele colocou aquilo lá e encontrou lá na terra, lá de baixo. Eu sou leiga, então vou falar desse jeito. A rocha. Aí ele falou, opa, bateu ali. É aqui mesmo. Cavei e vou construir aqui.
O mesmo tijolo, ele usou a mesma massa, o mesmo cimento, era o mesmo pedreiro. A palavra nos induz que cada um construiu a sua. Porque era normal naquela época cada um construir a sua casa. Então, eu sempre olho assim e falo assim, Senhor, se tu estava falando isso, é porque isso eram coisas normais para aquela época. Hoje não é, a gente não é. O Michel não vai construir a própria casa, né, Michel? Não. Né? Então, hoje, Jesus, se viesse, ele já iria usar outros exemplos. Mas ele usou aquele porque era um exemplo de uma coisa, de um fato que acontecia naquela época. Isso, comum. Então, por que ele usava o que era comum? Para que todo mundo entendesse. Então, pessoas comuns, só que uma foi lá, cavou, encontrou a rocha e construiu ali. Usou o mesmo cimento que ele comprou no mesmo lugar que o outro comprou. Para o outro, depois não dizer assim, mas tu comprou um tijolo mais caro e de qualidade, e o tijolo que ficou para mim foi um que não tinha qualidade. Não, foi tudo igual. Mas o insensato, o que o insensato fez? O insensato foi lá, pegou um terreno que era duro, bateu ali, mas não pegou os pontos de sondagem para olhar por baixo. Sabe por quê? Porque essa palavra aqui também nos diz uma coisa, que o homem não tem que se guiar por vista. Mas o insensato, ele se guiou por vista. Ele foi lá e viu um terreno, né, plano, não é isso, pastor? Pisou lá e falou, isso aqui é duro. Não precisa não eu fazer isso aqui. Não precisa não eu quebrar aqui para ver o que é que tem por baixo. Não precisa não. O insensato. Sabe por que o insensato faz isso? Porque ele acredita nele mesmo. Ele cria a premissa da vida dele e coloca 100% de crédito nela. E aquilo que você fala não tem valor para ele. O insensato é assim. O que você diz? Não. O que ele pensa? Sim. É assim que acontece. Aí veio o mesmo vento, a mesma tempestade, as ondas avançaram e a casa dele caiu, veio abaixo. Por quê? Porque não estava no alicerce correto. Amém, amados? O que isso também nos ensina? Já que não vamos construir casas, nos ensina que o nosso alicerce correto é aquele que disse que é tudo para nós. É aquele que disse assim, sem mim você não pode fazer nada. Esse é o nosso alicerce correto. Não é o que nós pensamos, não é o que nós achamos, não é o que nós aprendemos, não é a nossa sabedoria. Sabedoria de uma pessoa é ouvir outra pessoa sábia. Sabedoria de alguém é procurar alguém mais sábio e ouvir aquela pessoa. Isso é sabedoria. Isso é sabedoria. Aí eu separei aqui, abra lá rapidamente, no Salmo 37, 5. Agora que a gente está na primeira página, agora que eu vou virar aqui. Tá, pedi para você abrir lá no 37, 5, né? A gente só vai ler a primeira parte, que é para fechar um pouquinho aí essa parte do prudente. O Salmo 37, 5 diz assim na primeira parte do versículo: entrega o teu caminho ao Senhor. Não precisa ler o resto. Não precisa ler o resto. Por quê? Porque se eu digo que Deus é tudo o que eu preciso, fechou. Quando eu entrego o meu caminho a Ele. Fechou. Fechou, não preciso mais.
Eu não preciso mais ouvir pessoas que não caminham com Jesus. Eu não preciso mais me irritar com pessoas que não conhecem a Deus. Ah, porque não conhece a Deus e fala, preciso me irritar, que um dia eu também não conhecia. E Deus olhou para mim e foi misericordioso comigo. Então eu também tenho que ser. Fechou aqui, entrega o teu caminho ao Senhor. Aí quer que a gente termina? Né? Termina. E o mais tudo Ele fará. Confia nele. O mais tudo Ele fará. Fechou, basta crer. Pastora, não é fácil crer. E quem disse que seria? Não é fácil para ninguém. Não é fácil. Foi fácil? Foi fácil acreditar no Evangelho? Não. A gente até ria. A gente ria dos crentes. A gente fazia chacota. Não é fácil, nada é fácil. Para nós nada é fácil. Mas é impossível? Não, não é impossível. Não é impossível. A minha fé vai depender do quanto que eu vou regar ela dentro de mim. A minha mente vai enfraquecer se eu não regar a minha fé. O meu corpo vai enfraquecer pela idade? Vai, mas ele pode enfraquecer antes disso, se eu não cuidar bem dele. E por isso eu faço a minha parte. Por quê? Porque eu trabalho num sistema de parceria com Jesus, onde eu faço a minha parte. Foi isso que Jesus ensinou para a mulher, aquela mulher de Samaria. Ele falou, quando tu tomar dessa água que eu te der, ele estava chamando ela para ser parceira dele. Ela estava sozinha. Ela estava nas próprias concupiscências da carne. Ele chamou ela para ser parceira nessa hora. Primeiro você precisa tomar da água que eu te dou. Aí as coisas vão mudar na sua vida. Parceria. Amém, amados? Aí você abre lá em Provérbios. Provérbios capítulo 12, 15. Rapidinho. Quem é bom de Bíblia? Provérbios capítulo 12. Eu copiei aqui, porque não dá para ficar abrindo a Bíblia, né? Então, 15 diz assim. Achou aí, Marília? Então, olhe para mim. O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto. Olha só o que a Bíblia fala do insensato, Michel. O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto. Então, o insensato é aquele que cria tudo, ele faz algo, mas aquilo para ele está perfeito. Ele fez por ele mesmo, pelo que ele pensa, pelo que ele acha, pelo que ele aprendeu, e ele está se achando que aquilo ali é o must da vida dele. Mas só tem retidão para os olhos dele. Quando Deus olha, o que Deus fala? Errou de novo. Errou de novo. Esse filme que nós assistimos com a Julia Roberts tem uma frase muito, muito interessante no final. Não sei se vocês já assistiram, mas vocês gostam de... Qual é o nome, Michel? O Mundo Depois de Nós. A pessoa que está lá, uma das pessoas fala assim, a pessoa que erra, é uma declaração que ele faz, personagem. A pessoa que erra e se dá mal e continua agindo da mesma forma, está na escuridão. Opa! Eu disse, que foi que esse homem falou aí? A pessoa que ele falou chorando isso, a pessoa que erra, se dá mal e continua agindo da mesma forma, está na escuridão. E eu refleti sobre aquilo. E eu me lembrei da figura do insensato, que a palavra de Deus nos diz. Ele age exatamente assim. O que você fala não é válido para ele.
Não é válido. O que as pessoas falam não é válido para ele. Ele errou, caiu, se machucou, levantou e fez de novo. E eu achei interessante esse tipo de abordagem do personagem, né? Está na escuridão. O que está na escuridão? Que não consegue enxergar a verdade. Não consegue enxergar, não tem olhos espirituais para enxergar. Mas, às vezes, quando a gente pega cascudo, a gente não quer mais pegar. Amém ou não amém? Não é uma atitude quase natural do ser humano? Não quero mais pegar cascudo, não vamos fazer isso. Mas, pasme, Deus traz a figura do insensato aqui para que a gente compreenda que, apesar da gente achar que ele não existe, mas ele existe e ele pode estar dentro de nós. E isso é o que mais assusta. É nós também agirmos dessa forma. Muda o modus operandi. 2023 não deu certo aquilo, muda o modus operandi. Começa pelo princípio. Amém? Começa perguntando. O insensato, ávido por resultados. Pressa de fazer aquilo para ver tudo acontecer. Dá valor para as aparências. Se preocupa mais com a forma do que conteúdo. A aparência é o que vale. De que a gente se lembra, né? Bora ver se vocês vão se lembrar. Quer, mas não se esforça. Quer dar frutos, mas não planta. Não molha a terra, não afofa a terra. Não quer ter trabalho, mas quer colher o fruto. Insensatez, segundo a palavra do nosso Deus. Amém, queridos? E aí eu tenho que abordar os hipócritas. Aqueles que só te julgam, o tempo inteiro te julgando, mas não olham para si próprios. Quando alguém falar alguma coisa perto de você, de alguém que também é cristão, você fala, é mais engraçado que antes de eu ser cristão, eu também vivia assim. E tu também. Porque a palavra de Deus diz que todos nós estávamos destituídos da graça de Deus, apartados do Senhor. Então, não vem não com a tua religiosidade. Esses são os hipócritas, insensatos, que o Senhor Jesus, se ele tinha raiva de alguém, você já sabe que era desse povo aí. Eles não têm força para suportar a tempestade. Sabe por quê, pastor Raimundo? Quem vive de aparência não tem força para suportar as intempéries da vida. Quem dá valor à aparência não tem força. Quem não pisa no chão não tem força. Vamos criar nossos filhos para que eles pisem no chão. Quando a gente cria nossos filhos para que eles pisem no chão, eles vão enfrentar a realidade que eles estão vivendo. Eles não vão fantasiar, eles não vão viver na ilha da fantasia. Vocês lembram da ilha da fantasia? Não, vocês não se lembram. A Madalena se lembra. Você lembra do tatu? Abra lá em Gênesis, capítulo 1, verso 1. O que está escrito lá em Gênesis, verso 1, 1? Gênesis 1, 1, capítulo 1, verso 1. Amém. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, veja só, veja o que Deus fez. Depois que ele criou o céu e a terra, ele foi criar as outras coisas. Mas como é que ele ia criar um homem, se ele ia botar o homem aonde? Para que ele ia criar animal, se ele não tinha onde colocar os animais? Então, ele começou por onde? Pelo começo. Ai, pastor, eu não sei por onde que eu começo esse planejamento que eu tenho. Começa pelo começo. Não pega o bonde andando. Não é porque o do vizinho deu certo e já está na metade que o teu vai começar dali. Não. Começa no começo. No princípio, Deus criou primeiro a terra, depois criou a luz, depois criou as estrelas, o sol, tudo para botar na terra. Mas não adiantava criar nada disso se não tivesse a terra para botar.
Comece do começo, planejando. Comece como Ele. Comece como Ele. Amém, querido? Vamos lá, correr só um pouquinho. Quero dizer para você o significado de uma palavra que eu catei aqui no dicionário. Mora aqui. Você sabe o que é que significa postergar? Você sabe o que é que significa postergar? Eu vou dizer uma coisa para você. Não seja um postergador. Não seja, olha, segundo o dicionário aqui, postergar é um verbo transitivo com origem no latim postergare, que significa adiar, atrasar, deixar para trás, não atribuir importância a alguém ou alguma coisa. Alguns sinônimos de postergar podem ser desprezar, transgredir ou desconsiderar. O postergador já é uma personalidade que já está sendo estudada pela ciência, pelos nossos psicólogos e psiquiatras. Ele é exatamente essa pessoa que pode fazer, mas não faz, que não dá a devida importância, que trata com desleixo. Qualquer área da vida dele. Se ele faz isso dentro de casa, ele vai fazer na igreja, ele vai fazer no trabalho, ele vai fazer na escola, ele vai fazer em qualquer lugar. E os seus filhos serão assim, postergadores também, porque vão aprender. Entenderam, queridos? Não seja um postergador. Depois eu vou lhe dizer que Jesus falou isso aqui. Jesus falou. Lá em João, capítulo 1, verso 1, João 1, 1, de novo, né? Era Gênesis 1, 1, agora é João 1, 1. João fala mesmo assim, no princípio era o verbo. Professores, o verbo, segundo aqui o meu dicionário, indica uma ação. Verbo, a gente aprende na escola, indica uma ação. Jesus foi chamado de ação. No princípio era o verbo, no princípio era a ação. Nós seguimos a um Deus quieto, que não fala, um Deus que não mostra, um Deus que não se importa. Nós seguimos a um Deus que foi chamado de ação, de agir. O nosso Deus, posso eu concluir que abomina a postergação. Porque a postergação, o empurrar com a barriga, o deixar uma coisa importante para fazer depois, é totalmente o contrário da essência do Cristo de Deus. O Cristo de Deus veio agir. Ele veio para fazer, ele veio para executar, ele veio para realizar aquilo que o Pai mandou. Amém, queridos? Esse é Ele. Não é o Deus quieto, intocável, que não ouve, que não fala, que não faz nada. Não. Esse é o Deus de quem não conhece Ele. Não é o nosso Deus. O nosso Deus é o que veio, o que desceu, o que nasceu, o que cresceu, que aprendeu e que ensinou. E que chegou no final. Não postergou, não empurrou com a barriga, não disse, Pedro, vai no meu lugar. Ao contrário. Está chegando a minha hora. Mestre, não vai para Jerusalém. Sai daqui, Satanás. Te aparta de mim. E o que é curioso, curioso. Judas, quando estava para atrair Jesus, a Bíblia fala que Satanás entrou em Judas. E Jesus falou com ele assim, o que tendes que fazer, fazes logo.
Nem Satanás pode ser postergador nessa hora, porque Jesus não deixou. Que tendes que fazer. E adivinha de quem ele ouviu isso? Adivinha de quem Jesus ouviu isso para falar para Judas naquela hora? Vocês lembram que ele dizia assim, não falo nada de mim mesmo. Tudo que eu falo, eu ouço do meu Pai. Adivinha de quem ele ouviu isso, que tendes de fazer, fazes logo? Do Pai. Porque ele veio, desceu e fez. Aleluia. Ele cumpriu. Aleluia. Ele não sabia o que era postergar. Ele não podia postergar. Ele não teve o direito de postergar. Então, esse direito que o nosso mestre não teve, a gente também não tem. A gente tem que caminhar para frente. A gente tem que botar em prática, perguntar para Deus, é isso mesmo, papai? Eu vou contra eles? Vai, que eu sou contigo. Amém. Não vai. Amém também. Ele disse para eu não ir, eu não vou. Amém, amados? O que tendes de fazer, fazes logo. Fazes para o teu bem, para a tua casa. Fazes para o teu ministério. Fazes para a obra que Deus colocou na tua mão. Fazes para o teu crescimento. Não posterga, não deixa para amanhã. Não evita o inevitável. Mas enfrenta tudo aquilo que você tiver que enfrentar. E enfrenta isso, sabendo que assim como ele chegou para Abraão e disse, Abraão, eu sou o teu escudo. Eu sou a tua grande recompensa. Ele é o nosso escudo. Ele é o nosso galardão. Amém, queridos? Nós adoramos a um Deus que se alegra em dar. Peça e ele vai dar. Se não der, não se revolte. Glorifique da mesma forma. Não faça como os insensatos. Glorifique o seu Deus na tristeza e na alegria. Amém, queridos? Traga o divino para a sua vida, todos os dias. Amém, amados? Que Jesus abençoe essa igreja e abençoe novamente esse novo ano. Fique de pé. Pastor Raimundo, venha devagar, mas venha. Amém. Passando aqui um óleo, né? Dando óleo na articulação para poder... É verdade, óleo. Amém. Vamos fechar nossos olhos. A palavra que nos traz ânimo, né? Esperança de que grandes coisas o Senhor quer realizar através das nossas vidas. Né? Nós somos instrumentos a ser usados por Ele, né? E nós devemos nos colocar à disposição, a serviço dEle, daquilo que Ele quer para cada um de nós. Porque só coisas boas Deus tem para nós. Amém? Ele quer nos ver, nos encontrar dispostos, né? Para realizar as obras dEle, né? Através das nossas vidas. Amém? Nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra vinda. Sabemos, Pai, que o nosso Espírito testifica com o Teu Espírito, Pai. E neste primeiro culto do ano, Senhor, nos traz uma palavra encorajadora, de ânimo, Pai. Glória a Deus. Muito obrigado, porque o Senhor nos encoraja muitas vezes quando estamos desencorajados. O Senhor nos fortalece tantas vezes quando nos vemos fracos, Pai. E até mesmo caído, Pai. A Tua mão está sempre estendida, Pai, para nos levantar, Pai. Obrigado, Pai, porque a nossa suficiência, ela vem do Senhor, ela não vem de nós mesmos, Pai. E nós te glorificamos, ó Deus, da nossa salvação neste dia. Sabemos que o ano está apenas começando, Pai, e ainda temos grandes lutas, grandes batalhas internas e externas para enfrentarmos. Mas nós bem sabemos que se colocarmos o Senhor como a nossa rocha, como o nosso escudo, nós seremos, porque a Tua palavra afirma que nós somos mais do que vencedores em Ti, Jesus. Então, não retira de nós o Teu Espírito Santo, Pai, não nos repulsa da Tua presença, um momento sequer deste novo ano, Pai. Que
Que os nossos louvores alcancem o teu trono e cheguem ao teu coração nesta hora, Pai. Que o teu Espírito Santo, meu Deus, ele fique à vontade aqui para nos encher, Pai. Para nos abençoar com a tua presença, Senhor. Recebe nossos louvores nesta hora, Pai. Que nós venhamos te alegrar nesta noite, assim como o Senhor nos alegra, Pai. Que o Senhor venha nos fortalecer, Pai. Porque a nossa alegria, a tua alegria, Pai, ela é a nossa força. Então, que nós venhamos alegrar o teu coração nesta noite, Pai. Oramos a ti, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glórias. Aplauda o Senhor Jesus, que é digno de honra e glória. Amém. Glória a Deus.